título, uma nova situação, que é Paulo, ele aboliu a lei dietética, ele mostrou, ele ensinou de que a lei dietética não é mais válida no cristianismo. Existe também um largo entendimento de que Paulo muitas vezes mostrou de que não importa o que comemos mais, certo? Que são situações que devemos analisar a fundo dentro da análise e também da exegese, pois há muito também o que nós ajustarmos na tradução bíblica, baseado nos manuscritos antigos, certo? Bom, o primeiro caso aqui que eu quero apresentar é se Paulo realmente diz que nós podemos comer de tudo, de todas as carnes que há no mercado, de tudo que nos é servido. Vamos ler 1 Coríntios 10, do verso 23 ao 27. Vamos ler aqui junto comigo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado ou servido, sem nada perguntar por causa da consciência. Será então que o apóstolo Paulo diz que tudo que tem no mercado, no açougue, nós podemos comprar e comer livremente? É esta mensagem que Paulo quis nos transmitir? Lendo então essas passagens, esses versos, isoladamente, realmente somos levados a entender de que não importa o que você come, o que vende no açougue, seja porco, seja o que for, você pode comer, tá? Mas vamos continuar a leitura, que aí nós conseguiremos alcançar a mensagem que o apóstolo quis nos passar. Vamos ler 1 Coríntios então, prosseguindo, né? 1 Coríntios 10, vamos ler dos versos 28 ao 33. Vamos lá. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para hebreus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Bom, já nesse segundo bloco de versículos dessa passagem bíblica, nós conseguimos perceber de que Paulo não está se tratando desde o início de carne de porco ou de outras carnes que Deus proibiu, e sim de comermos numa situação de se comer carne que foi idolatrada a deuses pagãos, certo? Conforme eu falei, nos mercados lá de Roma, daquela região, mais de 90% das carnes eram provenientes de templos pagãos, de sacrifícios a deuses pagãos. Então aquilo ali estava começando a gerar um problema muito grande entre os novos convertidos. E Paulo disse, se você for convidado a almoçar, jantar ou fazer uma refeição qualquer na casa de alguém, não pergunte se aquilo ali foi consagrado a algum ídolo. Vá e coma, mas se lhe foi avisado, não coma, por causa da sua consciência e também para não causar escândalo ao seu irmão. Essa é a mensagem ali central de Paulo. Não haver escândalos, não haver contendas. E esse tipo de situação, comer ou não carnes que foram sacrificadas a ídolos, Paulo já estava enfrentando já há algum tempo. Vamos ler aqui uma passagem que vai ajudar você a entender melhor, de 1 Coríntios, mas do capítulo 8, do verso 4 ao 13. Vamos ver o que diz, leia comigo. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, um ídolo nada vale nesse mundo. São deuses falsos, criados por homens, né?
e que há somente um Deus. Sim, é de fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Deus verdadeiro, né? O Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso, né? Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, certo? E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus por comermos, não perdemos nada se não comermos, e se comermos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Então esta situação de 1 Coríntios 10 é a mesma situação de 1 Coríntios 8, certo? Aquela irmandade, os recém-convertidos cristãos estavam com medo de comer carne. É a passagem que nós vamos também ler de Romanos 14, certo? Que muitos acham que se você comer uma carne idolatrada a um Deus falso que não existe, você está adorando esse Deus. Muitos tinham essa convicção de que se você comer, se eu estou comendo essa carne, eu estou prestando adoração a esse Deus. Paulo diz que não, vamos deixar de bobagem, são deuses falsos, são templos de adorações falsas, vãs. Esses deuses não existem, essas carnes não foram consagradas a ninguém na verdade, pois só há um Deus verdadeiro. Pode comer. Não participe, claro, não vire um idólatra, não comece a ir em templos e adorar esses deuses, que é um pecado terrível. Mas você comer uma carne que veio de um templo de adoração falsa, não há problema nenhum, não há nada naquela carne ali na verdade, pois os deuses falsos não existem. Então esta é a mensagem de 1 Coríntios 10. Você poderia comer tudo que estava no açougue ali. Claro que Paulo não estava se referindo a carnes proibidas. Logo, lendo aqui, quando nós lemos o segundo bloco de versos, nós vemos claramente de que estava se tratando de carnes provenientes de sacrifícios e consagrações a ídolos. Bom, uma outra situação aqui, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, superficialmente dizendo que tudo aquilo que nós formos comer, se nós orarmos a Deus, aquilo ali se torna limpo. Vamos ler 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5, certo? Aqui está a passagem que causa este problema de interpretação. Leia comigo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, ali Paulo estava se tratando de seitas religiosas que seriam criadas por espíritos enganadores, primeiramente, proibindo o casamento, ou seja,
dando valor à fornicação. E também proibindo o consumo de alimentos que eram recebidos em ações de graças, ou seja, em reuniões sagradas. E todos nós sabemos que alimentos impuros, imundos, não eram recebidos em ações de graças. Nunca foi, pois são alimentos proibidos por Deus. E tão pouco nós sabemos que não basta orar para tornar, por exemplo, a carne de porco purificada, depois de tudo isso que nós já lemos até aqui nesse estudo. Então era fácil, certo? O hebreu lá, o israelita, preparar uma carne de porco ou todo tipo de animal que Deus proíbe, que Deus repudia, que Deus advertiu nas profecias apocalípticas de Isaías, certo? Bastava orar, abençoar e toda a palavra de Deus, toda a ordenança de Deus seria quebrada e o alimento se tornaria impuro. Então não é essa a mensagem que o apóstolo Paulo quis passar a Timóteo. Na verdade, Paulo estava se tratando de alimentos sagrados, de datas festivas sagradas, certo? Mas este assunto nós vamos deixar para um próximo estudo. Bom, o próximo título, próxima situação, Paulo libera o consumo de todo tipo de carne em Romanos 14. Esta é a mesma situação de 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10, né? O medo de se consumir carne que foi idolatrada, consagrada, certo? Paulo aqui estava na igreja de Roma enfrentando o mesmo problema lá da igreja de Corinto. Vamos ler aqui primeiramente o primeiro bloco de versículos, Romanos 14, do verso 2 ao 6. Bom, leia comigo. Porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Esta é mais uma situação que causa um falso entendimento aos irmãos, uma leitura incompleta. Muitos leem até aqui e pronto. Isso já é combustível para se alcançar o entendimento errôneo de que você pode comer tudo, de que não depende também mais de dias. Aqui muitos entendem através destes versículos de que não existe mais dia sagrado para Deus, que o sábado não é mais obrigatório, mas vamos analisar então com profundidade estas passagens. Primeiramente que Paulo não estava se referindo a comer ou não carnes imundas, certo? Pois ele estaria então se referindo no verso 2 àqueles que são fracos, que comem só legumes, aos que seguiam a lei dietética de Deus. Mas sabemos de que não era costume dos israelitas comerem só legumes. Então não tem lógica. E Paulo não estava associando estas passagens, essa carta, com o tema sobre comer ou não carne de porco ou qualquer outra carne proibida. Vamos ler do verso 10 em diante para conseguirmos alcançar o entendimento verdadeiro. Vamos ler então. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Entenderam qual que é a mensagem? Paulo aqui não estava pregando nenhum tipo de doutrina. Isso você pode, isso você não pode. Ali Paulo estava se tratando com um problema de contenda entre os irmãos daquela igreja. Um comia
e julgava o que não comia, outro que não comia também julgava aquele que comia. Então estava havendo ali uma divisão entre irmãos, o que come carne e o que come só legumes. Vamos entender por quê. Então, conforme eu falei naquela situação de 1 Coríntios 10 e 8, estava havendo uma problemática entre aqueles que estavam com medo de consumir carne proveniente de templos, de consagrações a deuses falsos, e outros não. Então, nessa situação de Romanos 14 é a mesma. Havia um grupo de cristãos com medo de comer, com receio, com recusa, e comiam só legumes, e aqueles outros que entenderam a mensagem de Paulo, que entenderam de que aqueles deuses nada eram na verdade, e comiam as carnes provenientes dos mercados romanos, certo? E estava havendo ali um problema, estava havendo um embate, uma divisão, um acusando o outro. Então Paulo escreveu esta carta aos romanos para pararem de julgar, que cada um prestará conta de si próprio a Deus. Inclusive, Paulo falou sobre dias, sobre guardar dias. Um considera um dia santo, ele estava falando do sábado. Outro não considera. O que guarda para Deus, guarda para Deus. O que não guardava para Deus, não guardava, e ponto final. Que cada um prestará conta de si próprio para Deus. Veja bem isso que Paulo advertiu. Paulo não estava falando também que não precisava guardar dias. Paulo não estava pregando doutrina. Paulo estava pregando a paz. Um parar de julgar o outro. Aquele que não comia, não comia. Aquele que comia, comia. O que guardava um dia especial para Deus, guardava. O que não guardava, não guardava. Cada um estivesse em sua própria consciência, pois no final dos tempos cada um ia prestar contas para Deus. Então Paulo ali está falando que haverá uma prestação de contas a Deus, mas para que um irmão parasse de julgar o outro. E esse ensinamento serve para nós no dia de hoje. Aquela irmã parou a ponta do cabelo, aquela irmã está usando uma saia mais curta do que deveria. Então nós não podemos ficar julgando os irmãos. Vamos orar por eles, cada um de acordo com a sua consciência, pois cada um prestará contas a Deus no último dia. Esta é a mensagem de Paulo em Romanos 14. Seguindo a leitura de Romanos 14, existem alguns versos que carecem de uma exegese, ou seja, de uma análise dentro dos seus manuscritos antigos. Leia comigo Romanos 14, do verso 13 ao 23. Está escrito: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos no nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para este é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não está agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. Assim seja qual for tua doutrina a respeito destes assuntos. Bom, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus, certo? Seja qual for a tua doutrina, guarda entre ti e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo o que não provém de fé, da fé é pecado. Bom, a primeira problemática nessa leitura desse bloco de versos
é a passagem onde diz que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, certo? Vamos ler então através do Códice Sinaítico, tá? No grego koiné, como está escrito e qual realmente é a tradução correta sobre esta passagem. Vamos ler então Romanos 14, verso 14, no grego koiné, como está no manuscrito antigo. Oidakai pepeisman en kurion Jesus hoti oiden koinon di realton, eimeton logizemenon, ti koinon enai ekeinon. Então eu deixei propositalmente a palavra grega koinos destacada, conforme vocês podem ver. A referência bibliográfica nela na Enciclopédia Strong, para quem quiser confirmar, é G2839, conforme os senhores podem ver. Bom, esta palavra koinos, ela foi deliberadamente traduzida como impura, porém ela não significa impura. O significado desta palavra é comum, igual. Bom, a palavra que indicaria um estado de impureza de algo, no grego koiné, seria o adjetivo akatartos, certo? A referência, conforme vocês podem ver, é G169, ok? Bom, akatartos, ela está presente, este adjetivo no grego, está presente nas escrituras. Eu encontrei algumas passagens, estou mostrando aí para vocês verem, com seu real significado de impuro, nas passagens de Mateus 12, versos 43, Marcos 1, verso 23, Marcos 1, verso 26, Lucas 4, versos 33 e Apocalipse, capítulo 18, versos 2 e outras passagens também. Já o adjetivo grego koinos, que significa comum, igual, ele está nas escrituras com seu significado real nas passagens de Atos 2, verso 4, Atos capítulo 4, verso 32, Tito, capítulo 1, verso 4 e Judas, capítulo 1, versos 3 e diversas outras passagens também. Então, tendo o significado real do adjetivo koinos, como que fica essa passagem de Romanos 14, versos 14 que nós lemos? Como é que fica ela na tradução correta? Certo? Vamos ler aqui. Se estou convicto no Senhor Jesus que nada por si mesmo é igual, exceto por aquele que considera o igual, tornando assim tal coisa igual. Vemos então através dessa tradução que foi feita corretamente através desta exegese, de que o apóstolo Paulo em momento nenhum está afirmando de que nenhum alimento é impuro e que é somente para quem considera. Ele está dizendo que nada é igual, somente é para quem considera tais coisas ou tal coisa uma igual à outra. Mas então, do que o apóstolo Paulo estava se tratando? De algo ser considerado diferente ou igual, dependendo da consciência de cada um. Bom, conforme nós podemos ver neste bloco contextual, Paulo estava se referindo que, para uns, há um dia santo para Deus, há um dia especial. Logicamente, estava se referindo ao sábado. Então, uns guardam porque consideram santo, outros consideram todos os dias iguais. Uns fazem distinção de um alimento impuro para um alimento puro, outros consideram todos os alimentos iguais e que cada um deve seguir a sua própria consciência, pois um dia todos prestarão conta diante do tribunal de Deus. E o que será que Paulo quis alertar então com isso? Que há uma, duas ou mais doutrinas que tanto faz seguir uma ou outra? Obviamente que não. Vamos ler também o verso 20. Leiam comigo. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. Bom, então conforme também esse verso isolado, Paulo diz que todo alimento é puro, nenhum alimento é mais impuro. Mas será que realmente nos manuscritos antigos, no seu idioma original, está escrito desta forma? Vamos analisar então o texto no grego koiné.
Mirenicum bromatus catalia ton ergon ton tel pantamen catara alocaton ton dia proscomatos estionte. Bom, conforme os irmãos podem notar, eu deixei grifado o adjetivo nominativo grego katara. A referência bibliográfica está em cima, que significa de fato algo limpo, algo puro. Porém, um sinônimo das designações gregas com referências gramaticais enciclopédicas, certo? G5840 e G5896. Esses são códigos para tais designações serem encontradas nas enciclopédias, certo? Que denotam liberdade de corrupção do mundo, livre de mistura estranha, mancha ou afastado de todo tipo de contaminação externa. Então, tal adjetivo ele é encontrado nas Escrituras, nas passagens de Apocalipse 15:6, indicando o linho puro, ou seja, um linho que não foi misturado com um tecido inferior, e Apocalipse 21:21, indicando ouro puro, ou seja, o ouro que não foi misturado com metal inferior, não foi contaminado, né? Ou seja, esse adjetivo ele indica substâncias que não tiveram seu estado natural adulterado ou contaminado. Então, o apóstolo Paulo, ao usar esse adjetivo grego katara, ele não quis dizer que todo o alimento, a carne, no caso, neste contexto bíblico, é pura. Senão, carne de porco seria pura, outras carnes proibidas por Deus seria pura, por natureza. Ele está falando que tais carnes que existiam naqueles mercados, elas eram livres de qualquer contaminação externa. No caso, neste contexto bíblico, era livre de qualquer contaminação espiritual através dos templos pagãos, conforme nós vemos que os deuses, na verdade, não existem. Para se fazer uma menção a algo puro, sem levar em consideração a falta de influência de alguma coisa externa, ou seja, uma impurificação ou algo do tipo, Paulo deveria usar então o adjetivo grego ragna, encontrado nas passagens de 1 Timóteo 5:22, Tiago 3:17, que faz então referência a algo genuinamente puro, sem considerar no perigo de algo externo estar contaminando ou não. Então está elucidado que em tais passagens o apóstolo Paulo em momento nenhum estava desqualificando a lei dietética de Deus, e sim resolvendo uma situação problemática de debates e embates entre cristãos. Um julgava o outro, o que comiam carnes consagradas a ídolos e os que não comiam. E também havia um julgamento, conforme nós podemos ver, perante aqueles que guardavam o dia santo de Deus e aqueles que não guardavam. Então Paulo, na verdade, não estava pregando doutrina, e sim se empenhando em apaziguar um problema sobre divisão de cristãos.